Hoje mais um outro vídeo, dando continuidade ao que eu gravei anteriormente, porque a história do cangaço é uma história que você tem que analisar. E ela é fundada apenas em... houve o fato, realmente, o Virgulino Lampião existia, o rei do cangaço, mas quando essas histórias foram transcritas, passadas, né, para livros, para jornais, toda essa história sofreu fantasia daqueles que queriam vender matéria, daqueles que queriam vender jornais, que queriam vender livros, daquelas pessoas que iam para a feira e faziam versos, né? Vendiam folhetim, aliás, literatura de cordel. Então, você não pode realmente dizer este livro é fiel à história do cangaço, até porque o Virgulino, ainda hoje, ninguém tem, nunca se provou a forma que ele foi morto, né? Ou que ele morreu. Que foi morto ou que ele morreu. Duas coisas parecem iguais, mas são completamente diferentes. Se ele foi morto, alguém o matou, né? Se ele morreu, digamos, naturalmente, é outra coisa. Então, as coisas têm que ser realmente analisadas dessa forma. Então, neste livro daqui, que eu estou fazendo menção e vou ler ipsilito, o que tem no livro, certo? Do autor, né? João Gomes de Lira, que eu tenho o livro, porque fala muito de nossa família, mas as histórias são Memórias de um Soldado Volante. A memória, gente, a gente sabe que ela às vezes nos trai, ou que às vezes nós escutamos algumas coisas de outras pessoas e quando vamos repassar, falar com as nossas próprias palavras, elas sofrem alterações, até porque até uma vírgula muda o sentido de uma frase, certo? Mas vejamos, é sabido que o Virgulino, ele não era afeito a mulheres, né? E aqui está exatamente na página 179, que está aqui, certo? Deste livro, dizendo exatamente isso. Que o Virgulino dizia, ele próprio dizia que mulher não dava sorte e que mulher amolecia homem, que era melhor viver longe das mulheres, porque mulher dava azar, né? É um homem que pensa dessa forma, né? Aí ele tinha o amigo, né? E aqui depois eu vou falar também que ele falava nos meninos, cuidado com meus meninos, né? Ele andava mais com os menininhos, né? E ele diz aqui, eu não sei exatamente agora qual foi a página que eu grifei, porque são muitas, são 2 volumes aqui, mas ele diz exatamente que cuidasse dos menininhos dele. Ele tinha os meninos, né? Bom, então, o Virgulino teve o irmão que foi morto pelo Luiz Pedro. E o Virgulino, ele perdoou o Luiz Pedro. Eu acho incrível isso, porque o psicopata, ele não perdoa nada. Ele é interesseiro e se ele perdoar, entre aspas, é porque ele já tem uma outra intenção, está com segundas intenções, né? Mas aí ele conversou, que o Luiz Pedro conversou com o Virgulino, com o Lampião, e disse para ele que disseram que lá em Santa Brígida, isso lá na Bahia, né? Perto de Malhada de Caiçara, por ali, que hoje já mudou, né? Naquela época, estamos falando do ano de 1929, 30, do século passado. Aí o Luiz Pedro disse que ouviu dizer que tinha uma mulher muito linda, que homem nenhum resistia à mulher, né? Ela era a Maria, que nós vamos falar, a Maria de Déia, conhecida como Maria Bonita atualmente, certo? Então, o Lampião manda que o Luiz Pedro
vá olhar a tal mulher. Vejam só, olha aqui, tá aqui. Dias depois, Lampião mandou a Santa Brígida, o amigo, compadre Luiz Pedro, olhar a tal mulher. Ele não foi, ele mandou o Luiz Pedro. Está entendendo? E de volta o Luiz Pedro confirmou tudo que o cara que disse para ele, havia dito, dizendo que a mulher não era mulher, era uma santa. Para aquela beleza, duvidava ter homem algum que de coração duro. Então, diante dessa informação, o Virgulino vai lá, vejam só. Ele vai à casa da Maria Adelaide. Aqui já chama, não Maria de Déia, mas Maria Adelaide. E a casa era de José Felipe Souza e Maria Déia de Oliveira, que era a mãe dessa Maria Adelaide. Essa Maria Adelaide, ela era casada com o Zé de Neném, que era o sapateiro. O nome dele aqui é José Pedro, conhecido por José de Neném. Naquela viagem mesmo, ó, atentai, naquela viagem mesmo, o Lampião colocou a Maria na garupa do cavalo, do animal, e o chefe cavalgava, só fez olhar para o... E a Maria só fez olhar para o Zé de Neném e dizer: adeus, Zé, adeus. E foi-se embora com o Lampião, certo? A história que a neta, a suposta neta conta, é que o Lampião já vivia rondando ali a Maria de Déia, a mãe da Maria, né? Da Maria, que depois que morreu que foi ser Maria Bonita. Ela conta que o Lampião chegou lá e viu a Maria e perguntou se ela sabia bordar uns lenços, e que a Maria disse que sabia e bordou um lenço. E ele ficou louco pelos lenços e pela Maria, né? E a Maria, que já queria ir embora com o Virgulino, o Lampião, que já dizia que ele tinha as qualidades que o Zé de Neném não tinha, que era ser machão, né? Então, aí ela resolve ir atrás do Lampião, do Virgulino, acompanhar. Aí aqui tem mais outro detalhe, que é muito engraçado a história do cangaço. Quando a Maria chega lá, vejam só, no coito, tá aqui, tá dito, a chegada de Maria dela no coito foi de festa, né? Toda cabroeira, com as mulheres que já existiam no bando, foram à carreira conhecer e render homenagem à primeira dama do grupo. Gente, não diz que foi a primeira mulher que entrou no grupo, foi a Maria, como é que as outras foram recebê-la? Dizem que, olha, quanta conversa, o Corisco já tinha a Dadá, que já vivia com ela, que também disse que foi estuprada, foi carregada num cavalo alazão, lindo e maravilhoso, e que ela foi levada chorando, sem querer. Tudo mentira, né? Porque e ela nunca foi prima desse tal de Cristino, que chamava-se Corisco, mas ela se empolgou com a beleza do Cristino, do Galeguinho, né? E ela era noiva de um vaqueiro e ela tramou a morte do vaqueiro para poder seguir o Cristino. E o Cristino ficou com essa mulher durante 2 ou 3 anos, a Dadá, na casa de uma parente dela, quando queria alguma coisa, uma trans, uma coisa, ia lá, certo? Portanto, gente, veja como as histórias do cangaço são. Só tem... É muita fantasia, né? Sim, aí logo que a Maria, tá aqui, continuando na página 180, logo recebeu o seu primeiro nome de guerra, Santinha, né? Dizem que o Lampião chamava a Maria de Santinha, Santinha ela não tinha nada, né? Vulgo que atendeu há cerca de 1 ano, aí passou 1 ano chamando Santinha, Santinha, depois dizem que era Maria do Capitão, né? E que todas as mulheres rendiam homenagem a Maria do Capitão, porque era o chefe, né? E depois ela recebeu o nome de Maria Bonita. Com esse nome de guerra, morreu ao lado do amante Lampião. Gente, esse nome de Maria Bonita, ela nunca soube que foi Maria Bonita na vida. Ela morreu, dizem, né? Até isso é dúvida, porque não se tem documento dessa Maria
dessa tal de Maria Oliveira, de Maria de Ideia, não tem batistério, não tem certidão de casamento na igreja, porque também a igreja emite documento quando casa. Só que, como é que a Maria ia casar com Virgulino, se Virgulino era um matador e a igreja católica apostólica romana não casa criminoso, né? É tudo isso que nós temos que examinar, né? E verificar que as histórias são muito mais invencionistas do que a realidade, né? Então, aí outra coisa, depois diz que a Maria ficou grávida, sim, no sombrio daquele juazeiro, do cangaceiro esqueceu, que sempre dizia que um homem vivia daquela vida tendo relações com mulheres, 3 dias já estava de corpo aberto. Quer dizer, que quando eles tinham um relacionamento com alguma mulher, ficava de corpo aberto. Era como se fosse, ficava mole feito melancia, qualquer faca entra, né? É terrível, né? Então, o encontro da Maria Adelaide fez com que o capitão transformasse o seu pensamento. Lampião nunca deixou de matar ninguém. Lampião nunca deixou o Luiz Pedro. Tinha um pacto entre ele e o Luiz Pedro. A Maria, segundo diz, passava 15, 20 dias, um mês longe de Lampião. E Lampião dizia que ninguém mexa nos meus menininhos, nos meus garotos, os filhotes de Virgulino que ele tinha. Tem aqui nesse livro também, mas eu não sei exatamente em qual a página, porque eu marquei bastante coisa aqui, né? Por que esse livro me interessa, gente? Porque ele fala muito. Sim, e outra coisa, não só teve um corisco não, viu? Teve o corisco 1 e o corisco 2. É por isso que ninguém sabe da história direito, ninguém consegue, né? Que o Ezequiel foi morto, depois de Ezequiel apareceu lá para o lado de Vila Bela, né? E também ele foi lá onde os pais dele moraram, né? Tem restos lá da casa, lá os tijolos, né? Certo? E a história do cangaço é uma coisa assim, né? É muita maluquice, muita coisa que é assim, que... Bom, aqui o que tem mais... Olha aqui, achei, encontrei. Quem acha não é dona, né? Mas está aqui no livro, eu achei porque está no livro. Na página 87, né? Inclusive, na página 86, falei meu tio, Lúcio Nogueira, né? Souza Nogueira, na 86. E na 87, aí diz assim: ocorridos espaços cometidos por Lampião e seus meninos dengosos. Olha, os meninos de Lampião eram dengosos. Em diferentes lugares e em data que se ignora na época de suas correrias. Dizia Lampião que seus meninos dengosos não podiam ter raiva. Lampião tinha uns meninos dengosos, né? Por isso que ele não queria mulher, né? Por isso que ele não queria mulher. Agora dizem que ele, a grande paixão, né? Morreram juntinhos, seria morrer juntinho, porque o Luiz Pedro matou, dizem que acidentalmente, matou o irmão de Virgulino. E Virgulino perdoou, gente. Quem já viu um psicopata perdoar ninguém? É a história para desmentir as ciências, né? Aí ele perdoou. Aí disse para o Luiz Pedro, e o Luiz Pedro fizeram uma jura de amor. Morreremos juntinhos, assim como a fruta e o caroço. Morreriam juntinhos, né? E segundo a história, que também é uma versão que nunca foi oficial, né? Que ocorreu ali em Angico, segundo a história, o Luiz Pedro corre, depois que estava junto de Virgulina Maria, estava lá, ele buscar uma bacinha d'água de queijo, na bacinha de queijo reino, foi buscar uma bacinha d'água, com água, aí o Luiz Pedro passa correndo, aí ela levou um tiro nas costas, não sei como, um tiro de rifle ou de seja lá o que for,
ainda permitiu que Maria levantasse. Ah, compadre Luiz Pedro, socorra que matou o Lampião. Se ela estava bem longe distante de Lampião, como é que depois ela sabe que Lampião tinha levado um tiro? Então, aí vamos concluir, entre aspas, também tudo são assim, o que nós vamos entendendo o porquê do Luiz Pedro passar correndo, né? Perto da Maria, a Maria gritava: corre, compadre, que mataram o Luiz Pedro. Se ela nem viu, tinha levado um tiro nas costas. Eu acho que o pulmão estourou todinho e ainda disseram que ela se levantou e ainda teve força. Aí o Pança de Godói deu outro tiro e ela ainda se levantou, viu? Aí ele corta a cabeça da Maria, corre, vai descendo pelas caraibeiras lá. Aí quando chega lá embaixo, encontra Virgulino. Quer dizer, ele não sabia que era Virgulino, não. Se batendo na pedra, as vascas da morte, já morrendo, com tiro na parte, na cabeça, né? Na testa, né? Fronto parietal, né? E ele termina e dá outro tiro na cabeça do Virgulino, que dizem esfacelou a cabeça. Então, meu entendimento é que quem deu o primeiro tiro deve ter sido o amor de Virgulino, né? Que tinha feito a promessa. Foi embora, volta, tentar ver se concretiza, né? Porque na hora a reação de quem faz uma coisa dessa pode ter sido uma reação. Não, eu matei o meu amor, mas agora eu tenho que me matar, porque eu prometi que ia matar, que nós morreríamos juntinhos. E segundo o Panta e o Durval, não saiu uma balinha da arma de Virgulino. Gente, e quem foi que deu o primeiro tiro, se não foi o Panta de Godói? E agora? Quem é que vai responder? Agora, tem outras histórias que dizem que o Virgulino fugiu com a Maria, mas se o Virgulino estava já morto, a Maria disse: compadre, socorre, que o Virgulino, mataram o Virgulino. Como é que eles fugiram dali? E foram para a fazenda Cuiabá, e depois foram embora para outro estado. Eu acho até que ele foi para outro país. Eu acho que ele foi para França, que ele foi para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar, e lá refizeram a vida, e foram viver aquela vida de conto de fadas. Constituíram uma família, uma grande prole, e eu nunca vi um psicopata mudar de personalidade. Eu desafio. Aqui neste livro, eu vou contar quantas pessoas tem aqui. Isso são as memórias de João Gomes de Lira, certo? Quantas pessoas o Virgulino matou, não dá para saber. Nem no Holocausto morreu tanta gente. Agora, o Virgulino era aquele que sangrava, matava, cortava a língua, furava o olho e depois tocava fogo. Gente, essa é a história do cangaço. É a história de Virgulino, rei do cangaço Lampião. Só tem falácia.